E vamos falar hoje sobre as diferenças entre câmeras infravermelho e câmeras térmicas. Uma câmera infravermelho é uma câmera que possui iluminador infravermelho. Esse iluminador é composto por esses LEDs que ficam ao redor da lente. Toda luz, de qualquer cor, é um tipo de radiação. E o infravermelho, então, é só uma cor, uma radiação que as pessoas não conseguem enxergar e que fica logo abaixo da cor vermelha, por isso tem esse nome. O interessante é que toda câmera com sensor CCD e CMOS é sensível ao infravermelho, ou seja, elas naturalmente captam a luz gerada por esses LEDs, sem que o fabricante precise fazer nada de especial. Porém, infelizmente, as coisas são um pouco mais complicadas. O Sol também gera radiação infravermelha, assim como as lâmpadas em ambientes internos. E a gente precisa lembrar que as câmeras fazem ajuste automático de brilho, contraste, abertura de lente. E essa luz infravermelha extra durante o dia atrapalha esse processo. Então, se durante o dia o sensor receber a luz infravermelha do sol ou da iluminação artificial, a câmera vai acabar usando essa luz para se ajustar e o resultado é uma imagem com cores irreais, cores pobres e com ajustes que não geram a melhor imagem. Então o que os fabricantes fazem é colocar na frente do sensor um filtro que bloqueia a luz infravermelha durante o dia. Alguns modelos de câmera têm esse filtro fixo, ou seja, apesar do sensor ser sensível, esse filtro impede sempre que a luz infravermelha chegue no sensor. Já em outros modelos tem o sensor, o filtro removível, se você olhar no catálogo lá em inglês, vai estar lá como IR Cut Filter, Infrared Cut Filter. Então tem ali um motorzinho que tira ou coloca esse filtro na frente da lente. Inclusive se você estiver perto da câmera na hora que esse filtro entrar ou sair, você escuta um pequeno clique. Então assim, durante o dia o filtro bloqueia o infravermelho para não atrapalhar o processamento das imagens coloridas e à noite o filtro é retirado automaticamente para que o sensor então receba a luz infravermelha e melhorar a sensibilidade da imagem. Então, nesse aspecto, a gente encontra três tipos de câmeras: sem filtro, com filtro fixo e com filtro removível. As sem filtros, obviamente, são as mais econômicas, porém elas geram uma imagem ruim durante o dia. O contraste, o brilho não fica bom exatamente porque a luz infravermelha também entra na conta. Então, principalmente em dias de sol forte, quando tem uma boa quantidade de iluminação. Já as câmeras com filtro removível são as mais sofisticadas, e elas atuam bem em qualquer uma das situações. Repara que isso significa que se eu pegar uma câmera com filtro removível, mesmo que ela não tenha iluminador infravermelho, eu posso adicionar do lado dela esse iluminador e ela vai captar imagens noturnas iguais a uma câmera que tivesse o iluminador, tá? Porque a capacidade de detectar o infravermelho está lá. O ponto interessante para a gente notar é que não existe muita diferença prática entre uma iluminação convencional, de uma lâmpada convencional, e da iluminação infravermelha nos aspectos técnicos, né? A diferença está apenas na forma como as pessoas veem ou não essa luz. O consumo de energia é igual, ou seja, se você colocasse uma lâmpada convencional de LED, que é as mais eficientes, junto da câmera e deixar ligado ela a noite inteira, o consumo de energia vai ser o mesmo que a câmera com infravermelho vai gerar mais quando ela ligar os infravermelhos. Não vai mudar. Além disso, o alcance vai ser praticamente o mesmo. Inclusive, se você pegar uma lâmpada de LED convencional com a mesma potência do infravermelho da sua câmera, por uma característica da luz, a luz convencional vai até te dar um pouco mais de alcance do que a iluminação em infravermelho. A grande diferença, tá, como a gente falou, no fato de que as pessoas não enxergam a luz infravermelha. Então, onde é que isso impacta, né? Primeiro, a questão da poluição visual. Você deixar um lugar com uma luz acesa a noite inteira, você pode atrapalhar o vizinho, o vigia que passa ali pode achar isso estranho, chamar atenção, né? Então, a primeira vantagem da luz infravermelha é exatamente essa: você não incomoda quem está por perto, exatamente porque ninguém está vendo. E segundo, um invasor, um ladrão, se ele vê a luz convencional, ele pode tentar desviar, ele pode procurar um caminho que não passe pela área iluminada. Se eu tenho uma luz infravermelha, o invasor não vai saber aonde eu estou gravando, então fica mais fácil, aumenta a chance de eu captar uma imagem onde tem ali o invasor e eu detecte essa pessoa que está ali passando num lugar que ela não deveria estar.
Bom, e as câmeras térmicas? Muita gente confunde câmera infravermelha com câmera térmica. Muita gente acha que câmera infravermelha consegue detectar o calor, consegue detectar pessoas a longas distâncias. Não, são coisas diferentes e têm aplicações diferentes e preços também muito diferentes. A grande razão da confusão é que o nome câmera infravermelha não é um bom nome. Na verdade, o nome completo seria câmera com iluminador infravermelho, tá? Existe uma grande quantidade de tipos de radiação infravermelha. O infravermelho, como a gente falou, é a radiação que está na frequência abaixo do vermelho e existe uma quantidade enorme de radiações ali. Então, as câmeras com iluminador IR, elas captam imediatamente abaixo do vermelho, mas ainda não é o calor. Não vamos entrar aqui muito no tecnês, né? Então deixa eu tentar simplificar. As câmeras térmicas captam um tipo de radiação diferente daquela captada pelas câmeras infravermelho. São coisas diferentes. A radiação que as câmeras térmicas captam é um tipo que é sim abaixo do vermelho, porém é um problema de nomenclatura que causa essa confusão, onde as câmeras térmicas, vamos assim, estão numa categoria de radiação e as câmeras infravermelho em outra. Então, as câmeras infravermelho, essa é a principal característica, precisam de uma iluminação infravermelho, precisam de um LED infravermelho perto delas para funcionar. Já as câmeras térmicas, elas captam a radiação do calor dos objetos e das pessoas que estão ali por perto, tá? Então, a câmera térmica não precisa de nenhum tipo de iluminador. Tem dois tipos de sensor de câmeras térmicas, eles são chamados de bolômetros, e tem os bolômetros refrigerados e os não refrigerados. Então, as câmeras com sensores refrigerados possuem uma sensibilidade muito maior, porém um custo astronômico. Não é difícil você ter câmeras desse tipo aí aqui no Brasil, chegando a 400, 500 mil reais cada câmera. Então, nessas câmeras, o sensor tem que ficar a temperaturas tipicamente ali de menos 40, menos 50 graus. Então, você imagina uma câmera dessas no sol, no país tropical, no meio do sertão do Brasil, e eu preciso manter o sensor dessa câmera a menos 50 graus. Então, realmente, não é um brinquedo barato e nem fácil de se manter. Já as câmeras térmicas com sensor não refrigerado já são um pouco mais acessíveis, ali na faixa dos 50 a 200 mil reais cada uma, isso se você chamar isso de acessível, né? Mas também possuem menos sensibilidades. As câmeras refrigeradas, térmicas refrigeradas, são tipicamente utilizadas em aplicações de fronteira, aplicações militares, monitoramento de portos, ali onde eu preciso realmente desse alcance. Bom, qual é a grande vantagem da câmera térmica em relação à câmera infravermelho e às câmeras convencionais? É que eu não preciso de nenhum tipo de iluminação para ela funcionar. Eu não preciso de sol, eu não preciso de lâmpada, eu não preciso de iluminador infravermelho. Essa câmera térmica vai captar pura e simplesmente o calor dos objetos que estão ali e fazer a diferenciação entre eles pela diferença de radiação térmica entre esses objetos. Então, o interessante é que mesmo em dias quentes, se o chão estiver perto da temperatura do corpo humano, a câmera vai conseguir diferenciar, porque, na verdade, ela não detecta o calor, ela detecta a radiação. E a radiação que um objeto, que um corpo gera é a temperatura mais o tipo de material que ele é feito. Então, apesar do chão, por exemplo, estar a 35 graus, o concreto, o asfalto, é um material diferente do que a roupa, do que a pele humana. Então, as radiações que esses dois tipos de materiais geram são diferentes e são captados de maneiras diferentes pelo sensor. Então, graças a essas diferenças, mesmo a grandes distâncias, a câmera térmica consegue detectar pessoas, como nessa imagem aqui. Então, não faz diferença se é dia ou se é noite, a câmera térmica consegue fazer essa detecção em grandes distâncias, podendo chegar aí até 1, 2 km de alcance, porque a única coisa que a câmera térmica precisa fazer é identificar alguns poucos pixels dessa temperatura, dessa radiação típica de uma pessoa. É importante a gente notar alguns nãos, alguns erros de concepção em relação às câmeras térmicas.
A câmera térmica não atravessa a parede, não é visão de raio-x, então a gente vê muito como em filmes, tentarem, vai lá, mostra a câmera térmica para ver o bandido ali atrás da parede. Isso não é possível. Na verdade, as câmeras térmicas não atravessam nem vidro convencional. Se você puser uma janela de vidro na frente de uma câmera térmica, a imagem fica totalmente escura, porque o vidro convencional bloqueia a radiação térmica. Por isso, inclusive, a lente das câmeras térmicas é feita de um vidro especial, o que ajuda a agregar mais o custo, né, nesse tipo de câmera. Alguns exemplos, alguns casos que eu já encontrei de tentativas inapropriadas de usar a câmera térmica. Os bancos muitas vezes colocam sensor de vibração. Para quê? Para detectar, para ver se não tem ninguém tentando efetivamente fazer um buraco para chegar debaixo do cofre e roubar o dinheiro que está lá. Isso existe, existem esses sensores de vibração. Então tinha um banco, ele tinha uma agência onde esse sensor estava sendo acionado, ele acionava direto, constantemente, e ninguém conseguia identificar. Então, eles estavam com medo de que realmente estava tendo ali uma escavação, alguém tentando cavar, e eles perguntaram se havia possibilidade de usar câmera térmica para tentar olhar e ver se tinha realmente alguém fazendo um buraco ali por perto. Não, câmera térmica não faz isso. Um condomínio queria usar câmera térmica para detectar se tinha alguém dentro do porta-mala dos carros dos condôminos que estivessem entrando. Então, tentar olhar lá dentro. Não, a câmera térmica não consegue. Ela não tem essa capacidade de atravessar a parede. Não é visão de raio-x de história em quadrinho. Esse aqui é um tipo de exemplo que alguns fabricantes colocam que ajuda a criar esse mito, né? Então eu tenho aqui na esquerda uma imagem captada por uma câmera no convencional e à direita com uma câmera térmica. Nossa, eu não conseguia ver a pessoa na esquerda e na direita eu vejo ela claramente. Na verdade, essa pessoa ela está com uma roupa camuflada, ela está com uma roupa da mesma cor e numa área escura, e é por isso que a gente não está vendo ela na câmera visível. A câmera térmica eu consigo ver, exatamente porque obviamente aí a gente consegue ver a radiação térmica dessa pessoa, mas não existe muitas folhas na frente dessa pessoa. Inclusive, se essa pessoa desse um passo mais para trás e entrasse um pouquinho atrás dos arbustos, ela também não seria vista pela câmera térmica, tá? Então, aqui não é um exemplo de câmera térmica atravessando folhagem. Aqui é um exemplo de uma câmera térmica captando uma pessoa camuflada, né? Um ponto muito crítico para se usar câmera térmica no Brasil é a questão de que aqui no Brasil as câmeras térmicas são regulamentadas pelo Exército Brasileiro. Eu vou deixar aqui nas observações a página do Exército Brasileiro que dá mais detalhes. Existe inclusive um decreto que limita especificamente equipamentos para visão noturna. Isso exige um CR, um certificado de registro. O que é isso? Para quem não sabe, é a mesma autorização que você tem que ter para ter um carro blindado, para ter arma, para carregar explosivos. Então, o Exército Brasileiro considera isso como um produto controlado. Alguns detalhes importantes. Um produto controlado, independe de qual que seja, inclusive câmeras térmicas, o distribuidor tem que ter esse CR, o integrador, a revenda tem que ter o CR, a transportadora, o motorista que vai transportar esse produto tem que ter CR e o usuário final também tem que ter CR. E é um processo demorado. Eu já vi projetos levarem aí 2 anos para conseguir tirar o CR do cliente final para conseguir instalar uma câmera térmica. E o fato de você instalar uma câmera térmica sem autorização não é apenas uma questão de multa, é crime. É um crime. Existe um procedimento, eu não vou entrar aqui na parte jurídica, mas basicamente você usar uma câmera térmica, você ter posse de uma câmera térmica sem CR é a mesma coisa de você ter uma arma sem autorização. Então, dá cadeia. Existem algumas empresas, alguns distribuidores no Brasil que, provavelmente sem saber, trazem câmeras térmicas como câmeras convencionais, conseguem efetivamente vender, mas isso é um problema, é um risco para toda a cadeia. E o fato do cliente final não saber que estava
tendo um produto de uso controlado não exime ele da culpa. É a mesma coisa que você transportar um amigo seu te pedir para você carregar uma arma e você não sabia que tinha arma lá dentro. Desculpa, eu não sabia que tinha uma arma dentro dessa mala. Você é responsável do mesmo jeito. Então, muito cuidado, muita atenção com as câmeras térmicas. As câmeras infravermelhos não tem absolutamente nenhum tipo de problema, de nenhum tipo de regulamentação. Existe uma brecha nesse aspecto, que são as chamadas câmeras termográficas. Então, são câmeras que usam a imagem para medir a temperatura. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho alguns fusíveis e eu estou vendo então ali um fusível está com sobrecarga. Então, através da imagem eu consigo saber a temperatura daquele objeto, daquela coisa. Ele é muito utilizado para gerenciamento de energia elétrica em subestações, em data centers também, para eu conseguir saber como é que eu estou aproveitando melhor, bem ou mal, o fluxo de ar condicionado, se eu tenho algum ponto de calor específico num rack. Então, eu crio uma brecha, mas ela tem que ser uma câmera de uso específico e exclusivo para termografia. Se eu tiver uma câmera que é termográfica e também de visão noturna, pronto. Já caiu no caso anterior, já precisa do CR, já é um produto de uso controlado. Então, fazendo uma comparação entre as câmeras com IR e câmeras térmicas, nos dois casos eu não tenho uma visão no escuro. Isso é uma coisa que muita gente usa esse termo, uma câmera para enxergar no escuro. Seria mais ou menos a mesma coisa que dizer escutar o silêncio. Se é escuro, é escuro. Se é escuro, não tem radiação nenhum tipo. Então, os dois tipos de câmeras detectam um tipo de radiação. Não é uma radiação que nós, pessoas, vemos, mas não deixa de ser uma radiação. Então, câmeras com infravermelho, elas precisam de uma fonte de luz infravermelho para enxergar, e as câmeras térmicas precisam de uma fonte de calor. Então os próprios objetos e as pessoas geram o calor, geram a radiação que a câmera térmica vai detectar. E se você lembrar de alguma característica entre as câmeras IR e térmica que a gente esqueceu, por favor, deixa a gente saber aí nos comentários abaixo. Por falar em lembrar, se você ainda não fez, não esqueça de assinar o nosso canal, assim você recebe automaticamente o aviso quando a gente publicar os próximos vídeos. Por último, se você gostou, dê um like, um gostei, isso ajuda a gente a saber quais assuntos que estão agradando. E até a próxima!